Fala galera, esse aqui é meu primeiro vídeo do guia de como escrever uma HQ e... Caralho, hein? Nem lançou a porra da HQ e já quer dar curso. Quem é você? Eu sou o Amazonito, a caixa inconveniente da Amazon. E por que você tá parecendo um morador de rua? Não, essa é fácil, é porque agora que eu quero ser um artista independente, eu tô meio que treinando a viver comum e cortar o cabelo e gilete tá caro, né? Mentira, você tá deixando o bigode pra fazer mais vídeo vestido de policial do Village People, né? Não é como se eu estivesse enchendo meu canal de pessoas que só querem assistir drama. Pra agora você botar um bit.ly barra polícia dos links, né? E como caralhos você poderia afirmar isso? Você é uma caixa da Amazon. Porque foi você que escreveu e gravou tudo isso. Se você clicou nesse vídeo achando que ia terminar ele com uma HQ escrita já, eu tô aqui pra te puxar de volta pra realidade e te falar que antes você vai precisar se empenhar muito, gastar muitas horas da sua vida estudando, e que se você tiver tesão de verdade, amor de verdade pelos quadrinhos, ou só por escrever mesmo, vai ser divertido, cara. Esse vídeo vai ser focado no processo criativo e técnico do desenvolvimento de uma história. Além de umas dicas na formatação e muito importante para quem não desenha, como eu, algumas dicas na hora de formar uma parceria com um artista. Para esse vídeo aqui eu achei melhor falar direto para a câmera, para ser mais efetivo no sentido de inspirar uma confiança maior, quase como uma videoaula, sabe? Não tem nada a ver com o fato de que fazer isso no formato vídeo VGC demoraria dias para editar. Nossa, realmente estou precisando. Melhor. Essa aqui me parece uma boa hora para falar que a primeira HQ que eu escrevi tá no Catarse. E uma boa maneira de você ajudar a produção de vídeos a continuar nesse ritmo é apoiando o quadrinho também, se você quiser ler, obviamente. Então é isso, eu dividi esse vídeo em tópicos porque vai ficar mais organizado desse jeito e porque é bem legal fazer transição depois no Sony Vegas. Então é isso, você tem uma ideia e quer transformar ela num roteiro. É importante que você entenda que cada um tem seu processo criativo e aqui eu vou mostrar um pouco do meu para que depois você meio que forme o seu a partir do que você assistir aqui e do que você aprender e refletir absorvendo de outras fontes. A primeira coisa que eu vou te falar é: tenha um Google Drive. Depois você pode até usar outras plataformas mais avançadas, mas Deus abençoe o Google Drive, cara. Tipo, você pode mexer ele em qualquer lugar. Ele é muito prático, ele tem as ferramentas certas para você usar na hora de escrever um arquivo de texto. E para uma pessoa mais organizada que eu, é uma ferramenta perfeita para você usar como escritor. Eu recomendo que você faça uma pasta com o nome da sua HQ, ou se ela não tiver nome ainda, você escreve tipo o HQ, ou argumento, roteiro, para você botar os arquivos de texto que você vai usar para chegar até a versão final do seu roteiro. Eu vou usar o exemplo do processo criativo da próxima HQ que eu vou lançar, que eu não falei o nome ainda, mas foi nela que realmente eu passei por várias etapas antes de chegar no roteiro final de fato. O primeiro arquivo de texto que você pode fazer, o ideal é que você chame ele de ideias. E é lá que você vai jogar a sua ideia inicial, que pode ser a sinopse, pode ser um personagem, pode ser algum acontecimento interessante. E você vai jogando as ideias relacionadas a essa história. Até que chegue num ponto que você acha que já tem ideias o suficiente para você organizar de uma forma cronológica ali na sua narrativa e formar o argumento. O argumento seria o próximo arquivo de texto, a próxima etapa, que é onde você faz um resumo da sua história, com início, meio e fim, para você entender basicamente o que você quer contar ali, os acontecimentos gerais da história, os mais importantes pelo menos, e para depois, na hora que você for escrever seu roteiro, você ter algo muito bom para se guiar, que é o seu próprio argumento. O argumento também serve para você mostrar ele num momento que você precise mostrar a parte resumida da história para alguém, ou para fazer algum pitch, alguma coisa assim. Quando você estiver satisfeito já com o seu argumento, você já tiver reescrito ele algumas vezes, já tiver relido e achar que ele está pronto, você pode começar a escrever o seu roteiro completo. E eu, pessoalmente, eu gosto de incluir um arquivo extra antes de passar para o roteiro, porque se você vai escrever um roteiro de uma HQ e você vai ser bem detalhado, quadro a quadro, diálogo a diálogo, você pegar só as referências do seu argumento resumido pode ser um pouco difícil na hora de fazer um roteiro pensando em narrativa de quadrinhos também. E é por isso que eu faço um outro arquivo que se chama cenas ou algo do tipo, que é onde você escreve como se estivesse escrevendo uma peça ou um filme. E você escreve todas as cenas, as narrações, você já joga algumas ideias para narrativa que você já de quadrinhos que você já tem na sua cabeça, você escreve todos os diálogos, para na hora que você passar pro roteiro em si, você já ter todas as cenas prontas e você poder focar o seu cérebro só na parte de narrativa de quadrinhos em si. E se você for trabalhar com um artista que quer dar o seu parecer sobre a narrativa, quer fazer a parte dele nesse sentido, você pode simplesmente dar esse arquivo para ele, que é o das cenas completas, que é como se fosse o roteiro, e ele vai cuidar do layout de páginas em si, e vocês podem discutir sobre isso ao longo da produção. É um processo que
pode ser até mais fácil dependendo de com quem você for trabalhar. E é basicamente isso, se você quiser fazer sua HQ virar realidade, em algum momento você vai ter que pegar uma ideia e desenvolver ela até chegar no roteiro. Só que o problema é que quando você não tem muita ideia de como desenvolver, você gasta muito tempo do seu consciente pensando em que caminho tomar a partir desse ponto na história, ou pensando em como resolver tal situação narrativa. E é para isso que você vai precisar estudar, para você poder liberar essa parte, já ter ela pronta na sua cabeça e poder gastar o seu tempo só criando a sua história e desenvolvendo ela da melhor maneira possível, da maneira mais inteligente e interessante possível. E não tem escapatória, tem que estudar. É importante ressaltar que quando eu falo estudar, você não precisa fazer um curso. É interessante que você faça, mas não é todo mundo que tem disponibilidade para isso, não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de coisa, né? E você pode simplesmente estudar em casa. Você pode ler muitos livros, você pode consumir muitos materiais online. Como eu disse antes, é muito importante que você desenvolva de maneira consciente a técnica e os princípios de como construir um roteiro para deixar sua mente livre para desenvolver a sua história apenas. E de cara, se você quer escrever quadrinhos, um livro mais que necessário é o Desenhando Quadrinhos do Scott McCloud, que vai te ajudar demais na parte da narrativa gráfica. A didática dele é um negócio impressionante e quando você chegar na parte que você tiver que escrever quadro a quadro, você vai ver como é que esse livro vai ter te ajudado muito. Quanto à parte de se criar uma história, tem muitos livros que podem te ajudar. Um dos mais famosos do gênero, que é o Story, do Robert McKee, tem uma versão em português, que é essa daqui, que é muito bem feita, muito bem traduzida, mas para quem tem o inglês disponível, eu realmente recomendo primeiro o Anatomy of Story, do John Truby. Os capítulos são muito fluidos e orgânicos, e a didática é muito fácil de ser absorvida. Um capítulo muito interessante desse livro é dos 7 elementos chaves de uma história, que eu já desenvolvi um pouco no vídeo do John Max, o Submarino, que esse tópico daria um vídeo inteiro por si só, quem sabe outro dia, né? E eu percebi que quando uma história começava a se formar na minha cabeça, normalmente ela vinha de um de 3 pontos. Algo que eu gostaria de falar usando o tema da história, um plot que eu tenha achado interessante, algum acontecimento ou cenas assim, ou uma ideia para um ou mais personagens. Tem uma quarta até que é quando dá vontade de brincar com a mídia em si, mas aí já é papo para outro vídeo e outra conversa totalmente diferente. Para quem quiser se aprofundar um pouco nesse assunto, eu recomendo o filme Adaptação, que tem na Netflix, com Nicolas Cage. E uma vez que você estudar roteiro, principalmente esse livro aqui, você vai ver que a partir de uma dessas ideias, a partir de um desses caminhos, o resto da sua história começa a se formar de maneira orgânica. Porque para ser uma história mesmo, o ideal é que tudo se correlacione com o tema, para que faça sentido e não seja só uma junção de cenas, uma sequência de acontecimentos. Um exemplo muito bom é no livro The Nutshell Technique, onde a autora fala que a falha do personagem tem que se correlacionar com o tema da história, com todos os acontecimentos, porque senão não seria uma história, seria simplesmente uma situação. Vamos usar o exemplo do filme Tootsie, que é um filme muito bom da década de 80 com Dustin Hoffman, onde ele é um cara meio machista, que mente, mulherengo, mente para as mulheres para conseguir o que quer. E ele é um ator e ele não consegue emprego de jeito nenhum. E ele se passa por uma mulher e consegue papel numa novela, onde na verdade ele vai passar por assédio, vai presenciar situações misóginas como mulher, e isso vai mudar ele no final. Ele vai entender as coisas que ele estava fazendo de errado, como ele estava tratando as mulheres erradas, porque ele passou por isso. Mas vamos dizer que, no caso, ele, ao invés de se vestir como uma mulher para conseguir esse emprego, ele se vestisse como uma pessoa muito gorda, né? Ele se transformasse num personagem muito gordo e passasse pelos preconceitos que pessoas obesas passam todos os dias. Ainda seria interessante, seria engraçado ver o Dustin Hoffman num traje de uma pessoa obesa, assim, as situações que ele passaria, ele aprenderia coisas novas, mas isso não se correlacionaria com a falha dele, que era tratar as mulheres erradas, e não as pessoas obesas. Então, isso não seria uma história. Seria até um filme interessante, mas não seria uma história, seria uma junção de cenas, uma situação. Tem uma variedade muito grande na Amazon de livros sobre roteiro e eu vou deixar os que eu li e recomendo na descrição. Inclusive, uma boa hora para falar que os links estão todos lá e vamos ajudar esse pobre canal a melhorar a qualidade de edição e de imagem e de som dele. Interessante falar também que a única fonte de conhecimento sobre o tópico não são os livros que você precisa comprar. Tem muita coisa que você pode absorver no YouTube, principalmente em vídeos essay. Eu vou deixar vários links de canais e vídeos que eu recomendo na descrição também. Eles são interessantes para quem quer se aprofundar mais num tópico específico e, infelizmente, a maioria deles está em inglês, but that's just life, né? Essa parte aqui é importante para quem, como eu, não desenvolveu a habilidade de desenhar e precisa fazer uma parceria com um artista, com um desenhista ou mais gente até, para fazer a sua HQ acontecer. E pelo amor de Deus, não chega no inbox, sei lá, do Rafael Albuquerque lá falando que você tem uma ideia foda
e que se ele desenhar vai vender milhares de cópias. Não faz isso, brother. O ideal é que você faça o networking, ou pelo menos você desenvolva um diálogo com o cara, com o artista que você acha interessante a arte para a sua história, e que você já tenha algo para mostrar e vá com calma. Você pergunta primeiro se ele está disponível para trabalhos novos, você pergunta quais são os valores dele. A maioria dos artistas cobra por página, você vai ter que pesar isso na balança e ver se é viável para você, mas basicamente vai com calma e com educação. E a minha melhor dica aqui: ajuda muito se você não tiver fechado muitas portas fazendo vídeo, sabe? Uma das melhores qualidades que um escritor pode ter pra mim é a capacidade de autorreflexão, porque saber por que você quer escrever essa história é importante, vai te manter focado e vai te ajudar muito. E não é só isso, uma vez que você questiona muito as suas próprias falhas e seus próprios motivos, as coisas vêm com mais naturalidade na hora de você escrever. Vai te ajudar a desenvolver melhor os personagens. E as coisas que eu quero que você leve desse vídeo são: nunca pare de aprender, tente refletir por que as pessoas fazem as coisas, os motivos delas, as motivações de cada um, e sobre técnica e roteiro em si. Escreva todas as ideias que você tiver no Google Drive, porque uma hora você vai revisitar aquilo e por mais que seja uma merda, talvez você possa tirar alguma coisa dali para colocar em outra história. Saiba por que você quer contar essa história e como você vai contar ela. Então vá lá e faz. E se não ficar tão boa, aceite as críticas, absorva e tenta melhorar. E tenta crescer a cada roteiro que você terminar. Boa sorte e mostra pro mundo o que você quer falar. Esse foi o primeiro vídeo de uma playlist que eu tô fazendo que vai focar nas pessoas que querem aprender sobre roteiro, principalmente sobre quadrinhos. É sempre bom lembrar que vídeos como esse dão trabalho e que se você curtiu ele, pode conhecer a minha primeira HQ que tá no Catarse agora. Porque quando ela bater 100% da meta, eu vou ver o tema mais pedido nos comentários e vou fazer um vídeo sobre isso. E alguns dos temas que eu pretendo me aprofundar um pouco mais são os 7 elementos chaves, diálogos, personagens e a jornada do herói. O tema desses 4 que tiver mais pedido nos comentários vai ser o tema do próximo vídeo quando bater 100% na meta. E é basicamente isso. Muito obrigado para quem viu esse vídeo até agora. Espero que tenha sido interessante para você de alguma maneira e até o próximo vídeo. Valeu!